Oi, gente! Aqui é Marcinha Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre como lidar com pessoas chatas. Vocês já tiveram alguém chato no ambiente de trabalho? Tiveram alguém que tiraram você do equilíbrio? Oi, Dino Lorde, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live. Nós vamos começar também a live aqui no Facebook, tá? Vou fazer ao mesmo tempo, então vou iniciar aqui e daqui a pouco a gente entra no assunto. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Sou Marcinha Ribeiro, coach de inteligência emocional para líderes que querem expandir o seu negócio. E hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre como lidar com pessoas chatas. Você já teve alguém chato aí na tua convivência? Você que vai chegando agora, coraçãozinho na tela para que outras pessoas sejam notificadas da nossa live. Flá F. Santos, Gabriel Gapa, muito bem-vindo. Ana Maciel, coach, grande coach, gente. Sigam aí esse G, tá? Ana C. Maciel. Everaldo Gena, Renata Andre. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Vamos falar hoje sobre chatice. Já tiveram que lidar com alguém chato? Gente, e aí? É um grande desafio, né? Mas é possível. Então, assim, gente, a gente vai batendo um papo aqui e eu vou falando sobre alguns tópicos importantes sobre como lidar com pessoas chatas. Bem, abre parênteses aí, né? Todo mundo tem um lado meio chatinho, né? Por isso que a gente consegue ver no outro também a chatice do outro, tá certo? Odiliane, boa noite. Everaldo Gena, boa noite. Raíssa Santana, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live aqui. Que legal que vocês estão aí. Rosilene, boa noite. Beijo, Renata. Beijo pra você aí, viu? Vocês estão falando da onde, gente? Vão notificando aí pra gente saber de onde vocês estão falando. É muito legal aí essa interação. Bom, vamos lá. Começando então. Thalita Mello, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Muito legal. Gente, ok, você tá lá no teu trabalho, você tá de boas, né? E aí chega um colega chato, aquela pessoa extremamente difícil. O que fazer? Como lidar com essa pessoa, né? Se você tem aí um relacionamento até... Kátia Marcela, Kátia, beijo, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Gente, o pessoal tá dizendo aqui, ó, Thalita, boa noite, Renata tá dizendo, tô falando de Porto Velho, Dino tá falando de Recife. Ah, Dino, você é daqui de Recife? Também tô aqui em Recife, tá? Então, gente, a pessoa... Gabriel, que tal pessoas difíceis? Que tal, né? Pode ser também. Mas eu gosto do termo chato, porque de fato é o mais usual, né? O português coloquial usa-se muito. Eita, fulaninho é chato, né? Nossa, é uma pessoa... Às vezes é um profissional excelente, mas é chata, difícil de lidar. E aí é muito importante... Telestatu, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. É muito importante entender que o Daniel Goleman, gente, que ele é pai da inteligência emocional. Isa Cassiele, boa noite, bem-vindo à nossa live aí. Ele diz o seguinte, que muitos CEOs são contratados por QI, alto intelecto, e são demitidos por falta de QE. E QE é o quê? Justamente a capacidade de você conhecer a própria emoção, né, que é a inteligência emocional, e lidar com as emoções dos outros também, que é um grande desafio, né? Devanildo, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Gente, primeira coisa, você tá ali trabalhando, você tá no teu trabalho fazendo teu papel, fazendo o teu exercício diário, tua rotina diária, e chega uma pessoa extremamente difícil. Primeira coisa, gente, respira fundo e vai. Respira fundo, por quê? Porque a respiração, ela oxigena o nosso cérebro, tá certo? E a respiração faz com que você consiga ficar mais calmo, mais tranquilo para lidar com toda aquela situação, tá? Segundo tópico, não reaja à pessoa. Por quê? Uma premissa da inteligência emocional é pensar antes de reagir, tá certo? Então, quando você pensa antes de reagir, você vai agir inteligentemente. A pessoa chata chegou, a pessoa difícil chegou, respira fundo e não reaja, tá certo? Por quê? Porque aí você vai ter sabedoria de respondê-la de forma mais branda possível. Adriano Campos, boa noite. Gente, tem bastante gente entrando aí, tá certo? Daqui a pouco eu dou boa noite a todo mundo aí. Tente ter empatia pela pessoa. Por quê? Porque todo mundo tem uma história, né? E às vezes a pessoa não tá legal naquele dia, enfim. Acontece tantas coisas na vida da gente, na verdade. A gente precisa ter uma estabilidade. Hoje eu falava com uma amiga, Glaucinha, e ela dizia isso pra mim. A gente precisa ter estabilidade para lidar com a instabilidade da caminhada. Porque os nossos caminhos são sazonais, são instáveis. E a gente precisa ter estabilidade emocional para lidar com a instabilidade, né? Parece paradoxal e é mesmo, é até um pouco mesmo. Tem algumas frases na ponta da língua para a pessoa. Por exemplo,
ainda bem que você disse isso, porque aí você coloca a sua opinião, né? Gabriel é de Olinda, Gabriel Gapa, de Olinda, Gabriel. Sou daqui de Recife. Que legal, gente. Muita gente pertinho aqui da gente, tá? Que interessante. Eu não sabia disso, né? O coach faz muito isso. Interessante. Fala mais, né? Porque aí leva a pessoa a refletir, né? Outra frase bacana. Montesan Coach. Gente, coach Bárbara aí, Montesan. Sigam aí esse G, tá? Ela é coach de empreendedorismo, parceiraça nossa aqui. Nadiane Freitas também, gente. Nossa, uma professora, advogada e tudo mais, né, Nádia? Beijo pra você, querida. Obrigada por estar aqui, tá? Então, a outra frase você pode dizer: foi tão bom te encontrar, sorrindo, né? Sempre. Foi tão bom te encontrar, mas tô atrasado, tá? Então, não vou poder conversar muito, não. Porque aí você despista a pessoa e não precisa estar também se desgastando, né? Com a pessoa que tem aí o relacionamento difícil. Desculpa, tô sem tempo de conversar agora, tá? A gente pode falar outra hora? É outra forma de você também despistar a pessoa ali na hora que ela vem com relacionamento difícil, tá certo? Você que tá aqui no meu Face, coraçãozinho na tela, quiser comentar alguma coisa aí também, tá? A gente vai interagindo, tá bem legal. Oi, Manu, beijo, Manu, filha do Gabriel, beijinho pra você. Gente, outra coisa importante, cuidem bem de si mesmo, tá? É muito importante dormir bem, alimentação saudável, pratique exercício, inclusive eu, a pessoa que está precisando praticar exercício e voltar a praticar, tá? Separe um tempinho para relaxar, né? Por quê? Porque aí você consegue colocar, equalizar a mente. A gente já falou isso na live anterior, você consegue equalizar a mente e aí você consegue lidar com aquele relacionamento difícil, né? Bom, eu particularmente já tive casos de tipo ter subordinado excelente serviço, mas difícil de lidar, né? E aí eu fui conversando, fui achando os gatilhos, consegui descobrir que a pessoa tinha um problema, fui conversando, fui arrodeando, e aí a gente terminou depois mudando esse relacionamento e a gente se deu super bem. Até enquanto eu estive naquela empresa gerenciando, eu me dei muito bem com aquela funcionária e era uma colaboradora excelente em serviço, produtividade e tudo. Mas tava com um relacionamento difícil e aí tava passando aquilo para os colegas, né? E aí a gente conseguiu contornar, foi muito bacana, tá? Entenda sempre que a pessoa tem um motivo, né? Porque aí você consegue lidar com mais leveza. Outra coisa muito importante, gente, você não é obrigado a salvar ninguém, tá? Da chatice ou do relacionamento difícil. É muito importante entender isso, porque a gente tem muito aquele amor sacrificial, né? A gente quer salvar o outro, a gente quer pagar um preço para que o outro fique melhor, mas a gente não é obrigado a nada disso, tá? E a partir do momento que você se viola para ajudar o outro, você está se ferindo, tá? Então é bom a gente ter esse limite aí. Tá ok? Se decidir ajudar, seja direto. Fulano, o que está acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? Porque tá difícil o nosso relacionamento, né? Então, seja direto, né? Porque aí fica mais fácil, não fica dando aí, não fica fazendo aí arrudeio, tá certo? Respire fundo, mantenha a postura, tá? E aí, uma das coisas mais difíceis é você manter a postura diante de uma pessoa difícil, porque normalmente a pessoa ela vem pra te magoar, ela quer te machucar porque ela não tá bem, né, gente? Pessoas feridas ferem, então começa a te ferir e você tem que manter aquela postura. Por quê? Porque tudo que você emite volta. Então mantenha a postura para o seu próprio bem, tá? Para fazer bem a si próprio. Por mais que você seja tentado, por mais que a pessoa seja grosseira às vezes, está chateada, não reaja, tá? Lembre sempre de pensar antes de reagir, tá certo? Então não reaja impulsivamente. Se for reagir, reaja proativamente. Pense, veja qual é a melhor saída e então você reage com aquela pessoa, tá? Estabeleça limites. Por quê? Limite seu para lidar com aquela pessoa. Bom, eu não consigo lidar com tal pessoa por tanto tempo. Eu suporto aquela pessoa até tanto tempo. Então, estabeleça limites para o seu próprio bem também. Aquela questão de você se violar, né? Ou aquela questão também de você não impor limite e a pessoa até ultrapassar, vamos dizer assim, as afrontas dela porque você permitiu. Gente, é muito importante falar que você só vive aquilo que você se permite viver, tá? A gente trabalha muito no coach, autorresponsabilidade. Tá? Então é muito importante vocês entenderem que a pessoa só vai transpor seus limites se você permitir, tá? Então tem hora que nós temos que ser de fato incisivos e dizer, ó, tá, ok, agora parou, né? Daqui não, mais adiante, entendeu? Então estabeleça limite, deixe isso claro, tá? Porque respeito, gente, ele é um direito e um dever, tá? Então as pessoas têm que te respeitar da mesma forma que você tem que respeitar as pessoas, então é um direito. Então estabeleça limites, deixe isso muito claro, ok? Pense positivo, né? E a gente sabe que tudo que é bom, aí eu admiro muito o Paulo, o apóstolo, né? O apóstolo de Jesus, ele fala muito isso, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, né? Pensar nisso, pensar nas coisas que são do alto. Então pense positivo, por quê? Porque quando você pensa positivo, você vai gerar hormônios do bem aí que vai te ajudar a equalizar as emoções e você vai reagir
proativamente. Deixa eu ver aqui o pessoal comentando. Thalita bate palminha. Obrigada, Thalita. Renata, você é 10, parabéns, Renata. Brigadão, tá? Adevanildo, oi, oi. Gabriel, ceder é o melhor caminho. Gabriel, eu discordo em parte da tua colocação, tá? Tem momentos que a gente tem que sim ceder, outros a gente tem que impor. Depende muito de como aquela pessoa é, porque às vezes a pessoa é muito invasiva e se você ceder demais, aí você começa a se violar para poder manter, vamos dizer assim, as aparências na situação, tá? Então nem sempre ceder é o melhor caminho. Você tem que pensar e ter uma reação proativa. Pensar, aqui eu devo ceder? Devo, então vou ceder. Aqui eu devo? Não, aqui eu preciso estabelecer limite, por exemplo. Então aí você tem que ser mais incisivo na sua colocação, tá? Cá Severo, boa noite. Alexandro, boa noite. Joy Costa, boa noite. Ah, Gabriel fez uma pergunta. Desculpa, Gabriel. Então, não. Nem sempre ceder é o melhor caminho, tá? Nem sempre. Entendi agora, me perdoe. Nem sempre ceder é o melhor caminho. Muitas vezes a gente tem que ser incisivo naquilo que a gente precisa ser, tá? Depende muito da forma que a pessoa age. Então, ceder nem sempre, muitas vezes, a gente tem que estabelecer limite, tá? E é muito importante que eu digo isso. Eu prego muito a liderança humanizada, mas ser humanizado não é necessariamente aguentar todas as balelas dos outros, tá? Muito pelo contrário. É você entender que o outro é ser humano, tem empatia, mas estabelecer limites quando for necessário, né? Cá Severo, é importante saber o que você quer para as suas relações, né? É saber o que quer e o que não quer. Você está falando de relacionamento amoroso ou de relacionamento profissional? Eu tô falando aqui um pouquinho sobre relacionamento profissional. Me explica um pouquinho para eu poder entender e te responder mais certo essa tua pergunta, tá? Vamos lá. Estabeleça limites, pense positivo, afaste-se da pessoa, gente. A Cássia Severo diz o seguinte, eu ando colocando isso na balança de perdas e ganhos. Exatamente, cara. Você tem que ver o que eu ganho com esse relacionamento, o que eu perco, isso mesmo. E aí você analisa e decide, né? Decide o que você quer. Se quer continuar com aquele relacionamento difícil ou não. Todos. Exatamente. Em todos os âmbitos, gente. A gente tem que ver o que a gente perde e o que a gente ganha com aquele relacionamento. E aí eu volto a dizer, né? Quando você se viola para agradar o outro, para suportar o outro, aí o caminho não tá legal, tá? Aí tem que rever o caminho, rever se de fato aquele relacionamento tá valendo a pena ou não, tá? Então não se violem pelo outro, tá bom? Ajudar o outro sem se violar. Identifique a causa do problema. Então, qual é o problema? O problema é de manhã, que ele é mais mal-humorado, ou à tarde, ou quando acontece alguma eventualidade, ele fica diferente, a pessoa fica diferente? Então, qual é a causa? O que tem te incomodado em relação àquela pessoa difícil? Que de fato é todas as horas? São algumas coisas? É a forma que ele responde para você? O que é? Porque aí você vai conseguir entender qual é o gatilho que está te deixando desconfortável, né? E o porquê que você está sentindo aquilo, tá? E, gente, eu falo muito sobre isso. Quando você encontra um motivo, aí vem autoconhecimento, autoanamnese, né? Quando você encontra um motivo que está te incomodando em relação àquela pessoa difícil ou em qualquer outro problema emocional, a tua ansiedade cai muito, muito mesmo. Você consegue racionalizar as relações de forma mais tranquila, tá certo? Se necessário, afaste essa pessoa. A pessoa não está fazendo bem, afaste, tá? Ok? Discuta o problema com a pessoa. Se é uma pessoa que vale a pena, então você vai discutir. Olha, fulano, você é... Aí a gente usa muito o feedback sanduíche, né? Eu já falei várias vezes aqui sobre o feedback sanduíche, né? Positivo, o que precisa melhorar, positivo, né? Então, fulano, você é uma pessoa maravilhosa e o jeito que você fala com a gente não tá legal, com teus colegas de trabalho ou comigo, não tá legal, né? Eu fico chateado, eu sofro, me dói a forma que você me fala. E se você melhorar isso, eu tenho certeza que o nosso relacionamento vai ser o máximo, a gente vai se dar super bem, a gente vai produzir melhor, a gente vai atingir as metas melhor, o faturamento da empresa vai ser melhor e etc, etc. Então, identifique a causa do problema, discuta o problema com a pessoa, pense em soluções com a pessoa e use sempre o feedback sanduíche, tá certo? PNP, positivo, que precisa melhorar e positivo, ok? Ana Maciel, a coach Ana Maciel diz o seguinte, é necessário colocar limites para que não cresçam barreiras, pois uma vez nos sentimos agredidas, que é isso que ela quis colocar, levantamos barreiras, então é necessário delimitar seu espaço e impor limite. Fabinho Oliveira, boa noite, F2F Cowork, boa noite, isso mesmo, Ana, o diálogo, gente, o diálogo é uma arma poderosa para qualquer tipo de relacionamento, então é importante você de fato impor até onde a pessoa pode ir, tá? E isso, inclusive, gente, no casamento, tá? Porque você continua com a tua individualidade. Eu não vou abordar esse tema aqui, porque não é o tema da live de hoje, mas é importante impor limites até no casamento. Cada um precisa do seu espaço, ok? Se necessário, gente, peça ajuda. Não tá conseguindo lidar com aquela pessoa, tá com dificuldade, peça ajuda a alguém que é mais experiente, né?
Ajuda de alguém que já conhece aquela pessoa melhor, sabe como vai lidar melhor. Se é um relacionamento que vale a pena, que você acha que vale a pena lutar, vale a pena vencer por ele, né? Vamos mudar essa palavrinha, vale a pena vencer por ele, peça ajuda, tá certo? Nunca fique na defensiva, né? Tentando se defender, porque a pessoa, quando não tá bem, ela vai mesmo acusar. E não necessariamente você tem culpa daquilo, a pessoa não tá legal. Então é aquela questão, né? Ela tá ferida, ela vai ferir, e você não precisa se defender, tá certo? Então é uma outra dica aí que eu quero dar. Gente, desligue-se, desassocie-se e acalme-se. É necessário, gente, às vezes, a gente passar por um detox emocional, tá? Esses dias eu mesma parei um pouco, viajei, fui ficar com a minha família e tal, porque eu estava precisando me desligar um pouco. Por quê? Porque a gente desligando, a gente equaliza as emoções. Então, muitas vezes é necessário a gente, de fato, se desligar um pouquinho, se acalmar para reorganizar os nossos pensamentos, tá? Ficar só consigo mesmo, né? Aprender a se ouvir um pouquinho, porque lidar com gente difícil, principalmente no ambiente de trabalho, que a gente fica 8 horas, às vezes, né, naquele ambiente, é muito desafiador e gasta muita energia emocional. Então, quando necessário, retire um pouquinho, descanse, renove suas forças, tá certo? Evite discussão, porque a discussão muitas vezes é energia deliberada sem necessidade, a pessoa não está bem, então você vai discutir, vai debater ali um tema, mas se a pessoa não está bem, ela não vai te ouvir, não vai ter acordo, ok? Perceba que você provavelmente não conseguirá ter uma conversa razoável. Então, se a pessoa não está legal, por mais que você tente, por melhor que você seja em diálogo, em comunicação, aquele dia não vai ser um dia legal para você conversar com aquela pessoa difícil. Então, de preferência, se afaste, pense para depois reagir, tá? Se necessário, gente, busque ignorar a reação daquela pessoa. Não é ignorar a pessoa, que é muito importante a gente separar a pessoa de sua atitude, mas ignorar aquela atitude daquela pessoa, porque sempre é possível mudar, né? Existem pessoas que a vida toda é chata e são pessoas difíceis de lidar, mas de repente ela decide mudar e muda mesmo, porque sempre há esperança de mudança, né? Então é muito importante separar a pessoa da atitude. Então ignore a atitude da pessoa, porque se não está te fazendo bem, às vezes é melhor para a gente proteger o nosso coração ignorar do que necessariamente levar muito a sério, porque a gente vai se ferir mais, tá? Porque sempre há esperança, até para quem é muito difícil, ok? Faça uma pergunta que instigue a pessoa a pensar. Gente, perguntar é uma arma poderosíssima, tá? No coach, lá pela quarta, quinta sessão, normalmente eu tenho uma sessão que eu faço só de perguntas poderosas, reflexivas e provocativas. Que é justamente para quê? Para a pessoa pensar ir lá no fundo do seu ser e buscar nela mesma a solução. Tá certo? Então, sempre pergunte alguma coisa. Você tá bem? Posso te ajudar de alguma forma? Tá acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? O que te faria feliz agora? Né? E aí vai perguntando, porque a pessoa vai refletir. Fulano, você acha que agindo assim você vai ser mais feliz? Você tá sendo mais feliz agindo dessa forma com a gente? Se for o caso. Né? Então, faça sempre perguntas, porque a pergunta vai levar a pessoa a refletir sobre o que ela tá fazendo ou a forma que ela tá agindo. Ok? Descanse sempre que necessário. Tá? Sentiu que ela está muito pesada, a energia do ambiente, o clima está tenso, se for necessário, descanse várias vezes, mas descanse de alguma forma, tá? Saindo, conversando com alguém, orando, enfim, a forma que você preferir, ok? Seja confiante, tá? Porque para lidar com pessoa difícil é muito importante você ter autoconfiança, ser confiante no que você está dizendo, tá? Por quê? Porque ela vai tentar rebater e às vezes não de uma forma ética, vai tentar falar, isso é uma pessoa difícil, tá, gente? E aí você sendo confiante, você consegue defender a tua tese, né? De forma incisiva, sem titubear e de repente convencer a pessoa ali que a tua ideia está correta, ok? Ajuste sua estratégia. Às vezes a pessoa é excelente, você precisa daquela pessoa, mas por causa de falta de inteligência emocional nas relações, aquela pessoa tá difícil de lidar com ela, tá difícil de se relacionar com aquela pessoa. Então, qual é a estratégia que eu vou usar? Se essa que eu estou usando não está dando certo, o ambiente continua pesado, principalmente o ambiente organizacional continua pesado, então qual é a estratégia que eu posso aplicar na minha empresa, aplicar no meu ambiente de trabalho para mudar, né, essa situação? Você pode, inclusive, chamar uma coach emocional, tá certo, gente? Aí uma pausa para brincadeiras. Mas eu tô falando sério, tá? Então vamos lá. Verifique sua linguagem corporal. Gente, 90% da nossa comunicação é não verbal, tá? Então a gente fala muito com o corpo, né? Quando você fala uma afirmação que você não acredita, você vai falar assim, né? O Brasil está num momento tão bom, e aí você está dizendo não com a cabeça, mas está dizendo uma coisa que não está condizente com a tua linguagem não verbal, com a tua linguagem corporal. Então, sempre tenha essa atenção à sua linguagem corporal, porque o subconsciente ele não mente, o inconsciente ele não mente, tá? Então, às vezes você está falando educadamente com a pessoa, mas a tua linguagem corporal está agressiva, porque de repente você está chateado com aquela pessoa. Então, fique sempre
alerta a isso, ok? Pense que pode ser uma questão de compatibilidade. Tem pessoas que são incompatíveis, não tem jeito, né? As ideias não batem, você não consegue ter uma parceria com aquela pessoa, então pense que pode ser o caso, ok? Evite olhar os traços difíceis da pessoa, porque quando a gente está chateado, mediante alguma reação de alguma outra pessoa com a gente começa a olhar só os defeitos da pessoa. E aí aquilo vai aumentando, né? E na verdade o inteligente é você dar lugar à ira, é você deixar a ira passar, deixar ela ir para lá. Né? E sempre ir perdoando. É um exercício diário, fácil não é, mas é possível, né? A gente vai exercitando dia a dia, ok? Considere que você pode aprender com aquela situação, né? Toda situação, gente, nós temos a oportunidade de aprender algo novo. E não é difícil, não é diferente com pessoas difíceis, pessoas que são chatas, né? A gente pode estar sempre aprendendo, principalmente na área da emocionalidade, tá? E esteja preparado para variações emocionais. A nossa vida é inconstante, a nossa vida é instável. Então, esteja preparado para isso, para lidar com isso, porque é assim mesmo que é o nosso dia a dia, né? Até a gente mesmo. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente não está tão legal, né? Tem dia que a gente está super animado, no outro dia a gente está derrubado. E assim é, né? A vida da gente. A gente tenta trabalhar a inteligência emocional para ter, como eu falei, o equilíbrio diante da instabilidade da vida, da instabilidade da caminhada. É possível, claro que é, né? Mas é um exercício diário, né? Ninguém é 100% aí nisso. Foque no positivo, gente. Converse com alguém que você confia, porque quando você fala, aquilo já desabafa, se você está num relacionamento com uma pessoa difícil, né? Você falando com outra pessoa, aquilo já ajuda, você já busca soluções dentro de você mesmo, já tira aquele peso, né, das suas costas. Preserve sua autoestima. Por quê, gente? Porque existem pessoas que estão feridas e elas vão falar com você e elas te ferem lá na tua autoestima. E se você não cuidar, a tua autoestima fica lá embaixo e você fica cabisbaixo, daqui a pouco você está meio que em estado depressivo e você vai se deixando levar. Então, não permita isso. Lembre que eu falei desde o início, você só vive aquilo que você se permite viver. Isso é autorresponsabilidade. Ok? E aí Karnal fala o seguinte, eu gosto muito de uma frase dele que ele diz assim: a ofensa é um fracasso pessoal. Por quê? Porque eu me permito ofender ou não. Eu posso me permitir ofender com a pessoa, eu posso dizer não, a pessoa falou comigo de forma grosseira, mas eu não me permito ofender com ela, eu vou perdoar ela, né? Então a ofensa é um fracasso pessoal. Essa é uma frase de Leandro Carnal, eu gosto muito dessa frase, tá certo? Então lembre sempre que a autorresponsabilidade, a pessoa só faz com você o que você permite, então é aquela questão de impor limites, tá certo? Proteja sua privacidade, tá certo? Então é muito importante aquele momento que a gente precisa ficar só, né? E não permita que o outro entre no momento que você precisa ficar só, tá? No teu momento privativo, tá certo? Seja o oposto delas, né? E aí eu tive já experiência, gente, em empresas, de ter colegas dificílimos, né? Principalmente quem pega cargos de liderança. Às vezes você lida muito com questões assim, pessoas difíceis de lidar, né? E teve um caso em particular que eu falo muito, que eu aprendi muito a não ser igual. Então eu observava muito aquela pessoa e dizia assim, tudo que essa pessoa está fazendo comigo, eu vou fazer tudo diferente. Eu jamais quero repetir esse tipo de comportamento. Então para mim foi um aprendizado de resiliência, de tolerância, tudo que vocês imaginarem. Eu aprendi muito nesse relacionamento que eu tive corporativo, porque era um ambiente muito difícil, mas eu aprendi e me superei lá. Então a gente sempre tem a oportunidade de estar aprendendo em relacionamento difícil. Então entenda isso e use sempre para o lado positivo. O que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso aprender com essa pessoa ou com a atitude dessa pessoa hoje? Né? Como que eu posso abrandar essa pessoa? Como que eu posso contribuir para abrandar a ira dessa pessoa, já que ela não está legal hoje? Né? Então a gente tem sempre a oportunidade de estar fazendo diferente e fazendo a diferença. Então seja sempre o oposto desse tipo de atitude. Não é da pessoa, mas da atitude dela. Tá certo? Não se concentre só na atitude dela ser chata, porque às vezes, gente, a gente fica estigmatizado. Ixi, lá vem aquela menina chata, lá vem aquele rapaz chato, né? Lá vem o gerente chato. E a gente estigmatiza as pessoas. E eu sempre digo que há esperança, há sempre esperança. Então não vamos estigmatizar as pessoas, tá certo? Lembre que a pessoa é uma pessoa importante, tá certo? Uma pessoa única e peculiar, e aquela é apenas uma atitude dela. Então separar isso é bacana, é saudável para a nossa mente. Tá certo? Então, não se concentre na atitude dela, pode ser um momento, uma fase ruim que ela está passando, né? Agora, atenção, você pode estar lidando com um agressor emocional. Mas, Marcinha, quem é o agressor emocional? O agressor emocional, gente, é aquela pessoa que ela se vicia em ferir o outro. Ela já está viciada, já é um vício, ela nem se dá conta, às vezes, que tudo que ela fala fere o outro, tá? Então, se é o caso, essa pessoa precisa de ajuda profissional.
tá? Aí é um caso à parte. Então, se essa pessoa, se tudo que ela fala, que ela faz, é para ferir o outro, denegrir a imagem do outro, acabar com a autoestima do outro, então essa pessoa está doente. Ela é uma agressora emocional, então ela precisa de ajuda ou de psicólogo, ou de terapeuta, tá? Ela precisa de ajuda profissional, tá certo? Então, presta atenção nisso também. Defina limites no relacionamento, principalmente corporativo, tá? Então, separar a vida pessoal da vida profissional, entender que o ambiente de trabalho é um ambiente onde precisa ser harmônico o mais possível, né? E definir esse limite. Até aqui tu vai, aqui é minha vida, então eu não permito que você entre nisso, tá? Então é aquilo, novamente a gente fala sobre autorresponsabilidade, tá certo? Se necessário, separe-se daquele ambiente, tá? Se retire um pouco daquele ambiente. Para quê? Para que você possa se equilibrar de novo, dar aquela respirada fundo, né? E pensar de novo e voltar e ter ânimo para continuar naquele ambiente, né? E eu sei, gente, que tem momentos na vida da gente que a gente passa por ambientes difíceis, passa por momentos difíceis, mas lembrem-se sempre que é uma fase, tá? Parece coisa de mãe falando, né? Mas é verdade, é uma fase, tudo passa. E a gente sempre tem desses momentos aprendizados incríveis, gente, incríveis, tá? Quando você termina, que você passa por todo esse ciclo, você fala, nossa, o que eu aprendi a ser autorresponsável, a ser confiante, a ser resiliente. Então é sempre a oportunidade de aprender, ok? Tente descobrir o que te incomoda naquela pessoa. Por quê? Porque normalmente o que incomoda nela é o que você mais tem ou já teve, né? Porque a gente só reconhece o que a gente já conhece. Então, em algum momento da vida a gente agiu daquela forma. Aquilo incomoda, não é o outro que incomoda, mas é como eu me vejo no outro. O que eu vejo de mim nele me incomoda. Então, quando aquilo te incomodar, olhe sempre para si. Então, o que eu preciso melhorar em mim? Se isso está me incomodando, eu estou vendo nele, está me incomodando, então eu preciso melhorar isso em mim. Tá? Então, observe sempre isso, faça uma autoanamnese, tá? Veja o que você precisa melhorar na sua vida para que aquilo não te incomode mais. Cada vez que a gente evolui, gente, menos coisas vão incomodar a gente, tá? A verdade é essa, tá certo? Saiba o que não funciona. Não funciona falar com essa pessoa bruto. Não, eu, por exemplo, sou coach emocional, então eu tenho várias abordagens. Tem gente que eu uso o coach provocativo. Tem gente que eu uso o coach reflexivo. Porque tem gente que só funciona com reflexão, outro não, outro só com provocação e assim por diante. Então, é muito interessante você estudar a pessoa e ver, eita, eu falei daquela forma com ela, não funcionou. Mas se eu falar dessa outra forma, funciona melhor, tá? E lembre sempre que o feedback sanduíche é uma ferramenta que funciona muito, muito mesmo. Então, pode usar e abusar aí, tá certo? Descubra o que funciona e use, né? Use sempre o que funciona com aquela pessoa. Saiba lidar com os 3 tipos de pessoas. Eu vou falar agora: os grudentos, os controladores e os competitivos. Cada pessoa tem um perfil. Tem aquela pessoa que, oi, amiga, e gosta de abraçar e ficar, né, grudado. Tem a pessoa que é controlador, que gosta de mandar assim, assim, não tira isso aqui do lugar. E tem aquela pessoa que é competitiva, fica competindo para ver quem faz melhor, né? E tá tudo bem, todo mundo, cada um tem seu perfil, né? E o importante é você ser flexível para saber lidar com esse tipo de pessoa. Tem pessoas também que se acham importantes demais, também é o perfil, tá? Outras que reclamam demais e outras que se vitimam demais, né? Se colocam na auto-vitimização, né? Ai de mim, coitado de mim, né? Então é sempre importante a gente saber, principalmente no ambiente corporativo, saber flexibilizar, lidar com todos os tipos de pessoas, porque vai aparecer. E pensar sempre, como eu posso contribuir para que essa pessoa que está passando por esse momento difícil, a gente separando, né? A pessoa da sua atitude. Então, essa pessoa está passando por esse momento difícil, como que eu posso ajudá-la? Como que eu posso contribuir para que essa pessoa seja mais feliz, ou mais realizada, ou menos agressiva, né? Sempre pensar dessa forma. Existe também, gente, o tipo histriônicos, que são as pessoas dramáticas e certinhas, sabe? Aquelas pessoas extremamente que ninguém pode fazer nada, que já faz aquele drama e gosta de tudo certinho, nos mínimos detalhes, tá? E existe os passivos agressivos, que são pessoas que são tímidas, porém quando fala, só fala com agressividade. Também é importante a gente, e principalmente quem é líder, nós somos líderes, saber lidar com esse tipo de pessoa, com todos os tipos de pessoa, né? Porque quem é líder tem que liderar todos os tipos de perfis, né? E saber lidar e sempre extrair o melhor de cada um, tá certo? Aí a minha pergunta aqui, a gente já tá finalizando a nossa live. E se você for uma pessoa chata, você já sentiu chato? Você já percebeu que você estava chato em alguma situação? Já se percebeu, poxa, hoje eu tô... Tem dia, né, gente? Eu pelo menos já teve dia de eu acordar e falar assim, cara, hoje nem eu tô me aguentando, né? Não tem esses dias? Pronto. E se você se perceber chato, o que fazer, né? Bom, gente, primeiro, quando Danilo Maciel, boa noite, Gustavo Torres, boa noite, Júlio Santana, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Eu tô falando no Instagram e Face ao mesmo tempo, tá certo, gente? Então, se você se perceber uma pessoa chata, eu quero te dar uma boa notícia. O primeiro passo você já deu,
quer se perceber, né? Quando você se percebe, poxa, eu não tô legal, não tô agindo legal, já é o primeiro passo e o grande passo, gente. 80% do caminho tá andado quando a gente se percebe. É uma libertação isso, tá? Por quê? Porque quando a gente se percebe, a gente começa a caminhar para melhorar, tá certo? Trabalhar, me percebi, não tô legal, tô chato, as pessoas não estão gostando de mim, as pessoas estão se afastando de mim, o que eu posso fazer? Trabalhar. Trabalhar o quê, Marcinha? Novos hábitos emocionais, né? Trabalhar a empatia, você colocar no lugar do outro. Trabalhar a simpatia, né? Tá sempre sorrindo, buscar sorrir sempre para as pessoas, porque o sorriso é uma arma emocional muito boa, do bem. Trabalhar a tolerância, né? Porque às vezes a gente fica mesmo impaciente, então quando a gente se perceber assim, trabalhar a tolerância, porque a gente só tem ganho, gente. O que a gente emite é o que a gente recebe, tá? Então sempre que a gente emite algo do bem, a gente vai receber algo do bem, tá? E trabalhar principalmente a autorresponsabilidade. Então eu me permito, é aquela questão, né? Eu me permito continuar chata ou chato ou não, a partir de agora eu quero mudar, quero ser uma pessoa diferente, quero emanar luz, quero emanar paz para as pessoas, quero emanar sorriso, né? E aí a decisão é sempre nossa. É muito importante entender isso. Para finalizar a nossa live, eu finalizo dizendo o seguinte: tudo que você emite retorna a você, tá? Vou repetir, tudo que você emite no teu universo, para os teus amigos, para as pessoas que convivem com você, retorna a você. Então, gente, vamos espalhar sorrisos, vamos espalhar cordialidades, vamos espalhar alegria, vamos espalhar abraço, gente. Abraço de 40 segundos, gera ocitocina. 40 segundos. Então, abraça e agarra assim, ó, e fica 1, 2, 3, 4, até 40 segundos. Porque o abraço de 40 segundos, ele gera hormônios do bem, vai fazer você se sentir bem, vai fazer a pessoa também que está com você se sentir bem, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Eita, foi muita gente hoje. Estou muito feliz, viu? Foi muita gente mesmo. Não vou conseguir falar todo mundo. Algumas pessoas aqui, mas Ana Maciel, Everaldo, Diliane, Renata, Thalita, Dino, Gabriel Gapa, que está sempre com a gente aí, Telestatu, Kátia, Adevanildo, Isa, Monte Santo, teve com a gente, Nadi, Maciel 1939, bastante gente, vamos lá, Cassevero, Alexandro, Joey, gente, olha, muito obrigada, a interação de vocês é muito importante, tá certo? Lembre sempre que vocês podem emanar sempre o melhor de vocês. Suelen, minha amiga do Paraná, beijo, Su, obrigada por estar aqui na nossa live. Aline Pimentel, assistindo sua live aqui em Boston. Ai, que legal, Aline, que honra! Amando vocês. A Ká colocou assim, bem legal tua abordagem, tipo de pessoas é um tema ótimo. Obrigada, Ká. Dino diz, palestra muito boa. Renata, tô amando a palestra. Deixa eu ver, Renata, o que você escreveu aqui? Assistindo o vídeo, acredita que uma pessoa me ligou perguntando o que eu estava fazendo, eu disse que estudando e falei o tema. Aí ela falou, isso não cai em concurso, ela quis tirar meu foco. Mas eu acho que não me deixo levar por pessoa assim, acho que ela quis dizer. Ela é uma pessoa difícil e chata de lidar. Exatamente, Renata. Até porque é muito importante a gente ter equilíbrio emocional para tudo na vida da gente, tá? Manu, um beijo para você. Minha querida, um beijo, viu? Obrigada por ficar aí com a gente, viu? Coraçãozinho, ó, pra você. Tá? E é muito importante a gente trabalhar a emocionalidade até mesmo em concurso, tá? Não é o meu nicho, tá? Eu atendo líderes que querem expandir o negócio, trabalho o equilíbrio emocional para líderes, tá? Mas eu já atendi coach de concurso, tá? E ela me disse, depois me relatou, que a calma e a tranquilidade na hora do concurso ajudaram muito ela a fazer uma prova de forma tranquila. Ela teve uma nota altíssima, um concurso muito difícil. Ela acertou 81%, então foi um nível altíssimo de acerto para a dificuldade da prova. Então, vale a pena investir sim na emocionalidade, tá, gente? Tudo está no campo da emoção. E lembra sempre que tudo que você investe em você, nada você perde. Tudo ele vai multiplicar, tudo vai multiplicar para o teu bem, tudo vai retornar a você de forma boa. Então, que vocês espalhem muito amor, muito sorriso, muito abraço, muita coisa boa. E quando tiver alguém chato, você abraça ele assim, ó, ele conta até 40 segundos, porque ele vai gerar ocitocina e vai ficar mais alegre. Se for possível, claro, né, gente? Mas espalhe sempre o bem, tá certo, gente? Que é o que vem de volta pra gente e a gente depois colhe tudo isso, né? Que a gente semeia, a gente colhe, a gente sabe disso. Muito obrigada por você que ficou aqui na nossa live, participou, interagiu. Próxima terça nós voltamos às 20 horas com outro tema, tá certo? Renata, eu acredito, isso mesmo, Renata. Muito bem, você tá certíssima. Edmundo, boa noite. Muito obrigada para você que vai assistir ainda essa live, porque tem muita gente que engaja depois, assiste depois as nossas lives, quero agradecer também, tá certo?
Terça-feira a gente volta às 20 horas com mais um assunto. Fiquem ligados nas nossas enquetes aqui, gente, no Stories, tá certo? Eu sempre coloco a enquete para que vocês decidam o que vocês querem ouvir na live, que vocês querem conversar, tá certo? E sejam sempre aqui comigo, que é sempre uma alegria servir vocês de alguma forma, compartilhando um pouquinho do que eu sei. Viu? Renata, amo inteligência emocional. Eu também, Renata, amo inteligência emocional. Estudar inteligência emocional mudou minha vida. Uma hora eu conto pra vocês a minha história, tá? Mas eu tive uma mudança de vida muito grande. Eu sempre digo que eu sou o meu principal case de sucesso, né? E eu amo mesmo espalhar isso e compartilhar isso com as pessoas que eu encontro na minha caminhada. Então, um abraço pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. E até a próxima terça-feira com mais live às 20 horas. Aguardo vocês, viu? Amém. Tchau, gente. Tchau.